Muito bem, depois do intervalo, estamos de volta para a segunda parte desta segunda teleconferência do curso à distância Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução do curso é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui no estúdio continuam conosco o Leno Queiroz e a Fabiane Costa, ela que é jornalista e o Leno que é da SEDEC, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Neste segundo bloco, nós vamos tratar do conteúdo das unidades 5 e 6 do curso, as ações de reabilitação e recuperação e aspectos administrativos do gerenciamento de desastres. E também vamos tratar um pouquinho da questão do CPDC, que é o Cartão de Pagamento da Defesa Civil, que é uma ferramenta importante para ser utilizada e que é o mecanismo, né, que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está instituindo, já instituiu e está trabalhando junto aos municípios para facilitar várias questões, entre elas a liberação e utilização dos recursos de resposta. A transferência desses recursos para serem utilizados na parte de resposta, hoje só é feita por meio do cartão de pagamento. Bacana. Então, para subsidiar essa nossa conversa aqui com o Leno e com a Fabiane, a gente acompanha agora, na abertura do bloco, uma gravação sobre principais perguntas e respostas do uso do Cartão de Pagamento da Defesa Civil, CPDC. Vamos acompanhar. O que é CPDC? O Cartão de Pagamento de Defesa Civil é uma ferramenta inovadora que foi criada por iniciativa do Ministério da Integração Nacional em parceria com o Banco do Brasil e a CGU. O objetivo era garantir agilidade e transparência na execução desses recursos para que, assim, o cidadão atingido por desastre realmente tivesse um atendimento mais rápido possível, estando numa situação de emergência. As informações sobre o CPDC, tanto sobre a execução como municípios que aderiram à sistemática, manuais, estão todos disponíveis no site do Ministério da Integração Nacional, na página da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Como é que este cartão deve ser utilizado e quais são as dificuldades do uso por parte dos municípios? A adesão à sistemática do cartão é feita antes ao desastre para, sim, agilizar a transferência do recurso. Então, é importante que o ente se dirija à agência do Banco do Brasil para estar com o cartão em mãos na situação de desastre. Como é feita a prestação de contas do cartão? A prestação de contas tem legislação própria e não teve alteração com a execução via CPDC. O importante é lembrar que o portador deve guardar as notas fiscais para serem apresentadas no momento adequado. O resto dos documentos exigidos está todo mantido. Muito bem, aí rapidamente a Karine, que é da SEDEC, também deu essa pontuada em algumas questões, e eu vou aproveitar o nosso retorno aqui ao estúdio com o Leno e com a Fabiane para já dirigir uma pergunta do Rosalvo Dias Nascimento, que é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Obrigado, Rosalvo. E ele pergunta, Leno, se o município ainda não tem instituído a sua defesa civil, a sua coordenação municipal, como é que ele faz para ter acesso ao cartão? Bom, na realidade, ele tem que instituir. Eu não sei se o Rosalvo, né? É o Rosalvo Dias Nascimento. Isso, o Rosalvo tem que fazer uma gerência junto ao seu prefeito, porque tem que ter um órgão de proteção e defesa civil no município. Então, até recomendamos que esse órgão seja instituído, que ele tenha um CNPJ próprio, para que ele faça o gerenciamento desse recurso. Caso não tenha, é utilizado o recurso o CNPJ da prefeitura, mas ele tem que ter um órgão de proteção e defesa civil instituído no município. Muito bem, e a gente viu, a Karine até fez referência, toda e qualquer informação sobre o cartão de pagamento da Defesa Civil está no portal da própria Secretaria do Ministério da Integração, né? Isso, nós temos lá tem o portal do Ministério da Integração, tem uma aba específica de proteção e defesa civil, lá tem as publicações. Dentro da publicação você vai procurar o manual do cartão de pagamento de defesa civil. Então tem todas as informações lá para que você possa ter acesso ao cartão. Tem que ser
você tem que procurar uma agência do Banco do Brasil, a agência do município ou de um município próximo, né, para fazer esse cartão. É bom salientar que na hora da emergência, se a pessoa deixar para fazer, claro, a secretaria não vai deixar de dar o aporte no cartão, mas isso vai atrasar essa resposta, né? Então, esse repasse de recursos vai ser atrasado, porque até produzir o cartão, você vai levar, e mesmo com celeridade por conta da situação, você leva 2, 3 dias até ter a solicitação, até chegar o recurso. Então, é uma ferramenta também que deve ser adquirida antes, sim, né? E é bom salientar também que esse cartão ele vem com 0 de recurso quando sai. O recurso só é aportado mediante a solicitação quando da ocorrência de uma situação de emergência. Muito bem. E você dizia na abertura do bloco, antes da gente acompanhar a gravação da Karine, que as ações de resposta só terão recursos disponibilizados via cartão de pagamento da Defesa Civil, né? Isso. Recursos financeiros para serem utilizados nas ações de resposta são por meio do cartão de pagamento. Hoje não tem uma outra forma de fazer isso. Então vamos falar um pouquinho de quais são as ações de resposta que estão hoje estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, o que é que se configura como ação de resposta? Então nós podemos assim dividir em 3 blocos as ações de resposta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. No primeiro momento é a parte de socorro. Então você tem as questões de busca, resgate, salvamento. Então isso é o primeiro bloco, a primeira preocupação da Secretaria nessas ações. O segundo bloco ele já vem com a parte de assistência. Então a parte de assistência, nós vamos trabalhar as questões relativas a abrigos, as doações, alimentação, né, tudo que se refere ao bem-estar daquela população que foi atingida pelo desastre. E num terceiro momento é a recuperação, né, dos serviços essenciais. Então, restabelecimento, dos serviços essenciais, onde nós vamos buscar os serviços de saneamento básico, restabelecimento da oferta de água, energia elétrica, então comunicação, essas são as ações aí que estão no bloco de respostas da SEDEC. E com relação às ações de restabelecimento, reabilitação e recuperação, elas são, porque, como a Karine falava, a Fabiane falava, são tantos nomes que eu me perco. A Fabiane falava no primeiro bloco, né, e nós também comentávamos a questão da terminologia própria, não só dentro do sistema de comando e operações, mas na atuação dos diversos entes envolvidos com ações de proteção e defesa civil, né? Às vezes, para a imprensa, você dizia, o desalojado é a mesma coisa que o desabrigado, assim como restabelecimento, reabilitação e recuperação também não são a mesma coisa, né? Não. São etapas distintas desse processo. São etapas distintas e sequenciais, né, nesse conjunto que é o gerenciamento do desastre, né? Então, você inicia na resposta, que nós falamos. Socorro, assistência. Isso, e aí você já, de uma fase, você já vai passando para outra. Então, você tem a parte de resposta, depois você tem o restabelecimento, que nós falamos um pouquinho, que são essas questões dos serviços essenciais que você vai retomar. Depois você tem uma parte de reabilitação, então aquilo que pode ser corrigido, não precisa ser demolido, que é uma pequena obra, isso é feito, e depois a recuperação. Então, recuperação, às vezes você tem que, estruturas muito danificadas têm que ser destruídas, né, para que você possa construir novamente de uma forma até mais segura que a anterior. E nessas ações todas você tem um instrumento importante, uma ferramenta também importante, que é o FID, né? O FID é o Formulário de Informação sobre Desastres. Isso. E ele é, vamos dizer assim, a síntese que vai permitir
tanto aos municípios requererem os recursos, quanto obterem o reconhecimento de situação de emergência, estado de calamidade. Então, há um conjunto de informações fundamentais que tem que estar nesse formulário. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Eu vou só retroceder um pouco ao FID, que assim, são duas ações que o gestor de proteção e defesa civil do município tem que tomar, evidentemente, antes da ocorrência de um desastre, né? Então, já estar preparado para receber recurso e para ter as ações. Então, a primeira, nós falamos aqui, é o cartão de pagamento. Então, ter o seu órgão de proteção e defesa civil instituído dentro do município, procurar o Banco do Brasil e solicitar esse cartão. Bom, essa é a primeira. O segundo é que tenha cadastrado junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, agentes de proteção e defesa civil, pessoas que possam estar, no momento do desastre, acessando esse sistema e passando as informações do que aconteceu. Dentro do sistema, nós temos um formulário, que é o FID, que vai balizar todas as ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Porque lá ele vai dizer desde quem está preenchendo, dizer a área, o número de afetados, desabrigados, desalojados, né, os danos, prejuízo, o que foi atingido no município. E com base nessas informações, a Secretaria vai ter essa primeira parte da resposta, então vai entrar com a resposta imediata, e também isso vai balizar ações posteriores, por exemplo, obras. Então, a solicitação de recursos para determinadas construções, que também, evidentemente, não estão só dentro da Secretaria. Tem outros órgãos, outros ministérios, inclusive, dentro do governo federal que fazem esse tipo de transferência. Então, esse formulário é um dos formulários que nós temos dentro do sistema que vai balizar a ação da Secretaria junto ao município e ao Estado na ocorrência de um desastre. Muito bem, vamos passar algumas das perguntas que vocês já estão enviando para a gente, e eu vou convidar a Fabiane para a nossa conversa também, porque o Otávio Augusto de Mello e o Marcos Nogueira, obrigado a vocês dois também, eles trazem aqui um aspecto que quem convive com ações, sobretudo de resposta, né, na ocorrência de desastres, conhece, que é a atuação dos radioamadores. Né? Então, olha só, o Otávio fala assim: é interessante salientar que se o telefone não funciona, nem a internet, nem os meios normais, as comunicações via rádio podem ser uma alternativa para informar a população através de rádios comunitárias de emergência, estações amadoras de rádio, etc. e tal. E o Marcos pergunta como é que a gente poderia reverter a atual situação onde os radioamadores não têm a devida visibilidade. Trata-se de uma ferramenta de comunicação de abrangência nacional, sem custo algum e com alta capacidade técnica e humana. Vocês conhecem bem isso, né? Falando da minha experiência dentro da Defesa Civil de Santa Catarina, os radioamadores, eles participavam das ações de resposta no momento do desastre. Tanto é que em 2011, por exemplo, eles estavam inseridos dentro da estrutura de Defesa Civil. Então, eles foram convidados a estarem conosco, né, com os técnicos lá, nos apoiando nessa questão aí de falha de comunicação, onde nada funciona e realmente só os radioamadores é que estão no local. Então, realmente, eles têm um papel fundamental nessa condição aí, quando os meios, né, não funcionam, mas eu penso que talvez ainda eles têm instituições constituídas, né, tanto a nível estadual e até nacional, mas talvez realmente, assim como outras instituições, ainda talvez tenham que participar um pouquinho mais das ações de defesa civil. Porém, a questão dos radioamadores, realmente, eles só vêm para o cenário do desastre quando quando o desastre se desencadeou e os meios não tem mais alternativas. A única alternativa é a comunicação via rádio. Nós temos na estrutura do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, né,
o Senad lá da Secretaria, a Renner, que é a Rede Nacional de Radioamadores, né, para atuar em situações de emergência. Nós estamos passando por um processo de reestruturação, tanto da Secretaria nos últimos anos, e né, dos pontos principais que está sendo estudado, que vai passar por essa reestruturação, é a Renner. Hoje, o pessoal lá do Senad está vendo a melhor forma de integrar, de capacitar essas pessoas que trabalham com essa forma de comunicação, para que elas possam estar mais integradas à Defesa Civil. Então, também é uma das metas, a reestruturação e essa parceria, que é muito importante, porque realmente quando a comunicação formal, né, ela falha, né, os radioamadores que têm prestado um grande serviço aí em diversas oportunidades. Se não me engano, em Santa Catarina, né, aqui mesmo já utilizaram, já apoiaram várias vezes, né, nas respostas. Então, é algo que está na visão da Secretaria e que a Secretaria está buscando fazer essa reestruturação. Sim, só fazendo um adendo aqui, Áureo. Tanto é que existe o grupo de ações coordenadas aqui no Estado e os radioamadores estão, sim, inseridos nessa estrutura, né? Assim como outras instituições. Então, existem reuniões periódicas onde eles fazem um planejamento. Na ocasião de um desastre, eles vão ser convocados, né? Então, eles são convidados a participar dessa estrutura de defesa civil, mas são instituições que, como eu falei, elas participam, mas são convidadas a serem inseridas nesse cenário no momento de desastre. Tem uma outra pergunta aqui com relação a isso, ou duas, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó, do Glênio Freitas Júnior, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Glênio. Ele pergunta o que vocês acham quanto à gestão da informação numa situação de desastre ser efetuada por uma única pessoa, a gestão da informação por uma única pessoa ou um setor de comunicação social das prefeituras, por meio de notas oficiais ou exclusivamente nas coletivas de imprensa com a presença de todos os órgãos. Isso é o recomendável, né? Que haja uma que haja essa integração. Então, a gente até falou isso aqui no primeiro bloco, mas acho que vale a pena reiterar, até para responder ao Glênio, né? Que essa é uma recomendação mesmo, né? Que haja uma única pessoa que centralize a informação. Com relação à nota oficial ou à coletiva de imprensa, a gente que é da área, né, sabe que às vezes essa informação precisa ser muito bem calibrada. E a interpretação de uma informação mal dada pode ser um prejuízo grande, né, Fabiana? Justamente. Aí eu acho que, como a gente já comentou anteriormente, tem que haver essa parceria, essa integração aí com os setores de comunicação da prefeitura, para justamente eles fazerem essa ponte com a imprensa. Vamos convocar a coletiva, né, para dar o relatório final do desastre, o relatório no momento que desencadeou. Então, o Departamento de Comunicação ele vem para auxiliar, vai convocar, vai preparar o material, as notas, isso em parceria com o agente ali, ou o técnico de defesa civil, que vai repassar as informações para o profissional de comunicação, né? Caso não tenha esse profissional de comunicação, ele vai ter que fazer esse papel, né? E se me permitem até, né, eu não sou da área da defesa civil, mas há uma certa resistência, eu diria, de parte da mídia com relação às notas oficiais. Mas as notas oficiais, para quem atua na área de comunicação pública, sobretudo, elas são um instrumento de contenção de eventuais interpretações que uma entrevista possa dar. Né? Então, ela é uma ferramenta importante. Ela pode até soar antipática ou ser um modelo de comunicação frio, né? Mas em situações limites como essas de crise, é preciso que se diga só o que é preciso que seja dito. Né? Então, acho que tem que haver uma certa... Talvez ela venha funcionar bem, Áureo, na questão seguinte, por exemplo, aconteceu o desastre, eu ainda não tenho todas as informações, mas eu já tenho a cobrança da sociedade e da imprensa para estar... me posicionando como instituição de como que a gente está atendendo esse desastre. Então, talvez aí é um momento bom. A instituição tal está, né, em campo, buscando as informações, já está atuando, né, e assim, para dar pelo menos a primeira resposta para a imprensa, né? Você queria comentar também? Na realidade, também pode ser utilizada como uma forma de... na relação com a imprensa, é claro, como uma forma de adiantar determinadas informações.
muitas vezes, como nós falamos, esse porta-voz, ele não está só nessa função. Né? Ele tem outras. E também o profissional de comunicação, o assessor de comunicação, que está atuando no evento, ele está coletando as informações, ele está preparando uma pauta para essa entrevista. Então, pode ser estabelecido um horário para que se passe essa nota, né, antes da coletiva. Sim. Né? Então, de forma que um modelo não exclui o outro. Sim. E eu entendo que eles são complementares até como forma de preparar esses órgãos de imprensa para que eles saibam o que está acontecendo, o que eles vão questionar, né, onde eles vão buscar a informação. Então, os modelos são complementares. Né? E as coletivas de imprensa, a Fabiane também falou disso, acentuou aqui no primeiro bloco, elas cumprem o papel de não pulverizar o atendimento da mídia ao longo de um dia inteiro, né? Porque isso sobrecarregaria o porta-voz ou o coordenador das ações. Às vezes é inviável, né? Durante um desastre, como a gente comentou, às vezes o porta-voz é o próprio agente, ele não tem só a função de porta-voz, ele vai ter outras funções. Então, para não comprometer o trabalho dele, que é no atendimento às comunidades, a gente tem que buscar essas alternativas aí para, ao mesmo tempo, não prejudicar o trabalho da Defesa Civil, mas também não deixar a imprensa e a sociedade sem as informações. Sem informação. Heleno, o Lucas Lopes pergunta por que o comando das operações não fica a cargo dos bombeiros, tendo em vista que são, segundo o Lucas, né, os mais preparados, levando-se em consideração treinamentos teóricos e práticos, são sempre os primeiros a chegar nos locais, afirma o Lucas, e os primeiros a serem informados a respeito de um desastre. Bom, quanto ao comando da ocorrência, a gente sempre recomenda que seja aquele profissional que está melhor preparado para aquele tipo de emergência. E aí isso tem uma variedade enorme de estado para estado, de instituição. Em alguns estados, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fazem parte da mesma instituição, outros são separados. Outros você não tem no Corpo de Bombeiros, por exemplo, especialistas que trabalham com produtos perigosos. Então, o que a gente recomenda é que quem coordene essa operação, evidentemente, é aquele que está melhor preparado. E, do ponto de vista da Secretaria, aquele que está melhor preparado é o gestor de Proteção e Defesa Civil, que é quem vai fazer a coordenação com os outros órgãos, fazer essa ligação, saber onde buscar aquele recurso. Então, evidentemente, como nós falamos de produtos perigosos aqui, se um município está mais propenso a ter um acidente, um desastre relacionado a produtos perigosos, aquele gestor de Proteção e Defesa Civil já tem as informações de quais os órgãos que podem atuar, onde estão os equipamentos, quem ele tem que recorrer. Né? Então, dentro dessa situação, esse gestor de Proteção e Defesa Civil é uma pessoa que está preparada, assim como os bombeiros também. Não tenho dúvida de que também estão preparados para atender, mas a gente tem que entender que, às vezes, a operação ela é um pouco maior do que a resposta. Ela tem uma parte de coordenação com os outros órgãos, de busca de recursos. Então, tem uma série de atividades também que necessitam de um olhar especial. Muito bem. O Charles Meire, é isso? Ele também traz uma outra questão aqui. A pergunta é se esses cursos de capacitação básica, não é o caso esse é o de gestão de desastre, mas tem um curso promovido pela SEDEC também de capacitação básica em defesa civil, sobre o sistema de informação sobre desastre, o S2 e D, todos realizados pela SEDEC, se capacitam, no caso do Charles, que é bombeiro, a ser um técnico de agente de defesa civil. E ele faz referência à Lei 12.608, que no artigo 18 diz que todo agente público, civil ou militar, é um agente de defesa civil permanente. Ele quer entender um pouquinho melhor isso, Leno. Isso. Então, na 12.608, realmente, nós temos esse artigo no qual nós estamos pontuando o que quis explicitar isso. Que todos nós, participando desses cursos ou não, nós somos agentes de proteção e defesa civil. Claro, com esses cursos nós somos melhor preparados para atuar, para entender os processos, para a busca de recursos, para trabalhar com a parte de resposta. Então, hoje nós temos aí em diversos municípios, em alguns estados,
pessoas profissionais que já já passam por concurso e começa aí a aparecer uma carreira, né, de agente de proteção e defesa civil. Mas isso não é uma realidade em todo o país, não tem essa homologação junto ao Ministério do Trabalho, da profissão, né? Então isso ainda é um processo que vai ser desencadeado. Mas sem dúvida, se ele está participando ou participou desses cursos, ele está melhor preparado para atuar como um agente de proteção e defesa civil. E aí essa questão também é trazida pelo Glênio aqui, se existe essa intenção ou não de regulamentar. Quer dizer, essa já é uma discussão que tem algum tempo, né? De tentar criar, mas em alguns municípios, você dizia agora, já tem essa perspectiva. Isso, então, já tem alguns profissionais que estão passando sendo selecionados por meio de concurso para atuarem já como profissionais de proteção e defesa civil, né? E isso é um anseio, na realidade, que se tem, que nós estamos trabalhando para ver o que é possível fazer. Mas, assim, para ajustar isso, não depende só da Secretaria, né? Não só do Ministério da Integração, mas é uma questão maior, coletiva, né? E que a gente vem trabalhando, mas que a gente entende que seja realmente necessário, que tenha um profissional com essas características. Olha só, Fabiane, a pergunta aqui do Walter Fortuna. Existe a possibilidade de efetuar um treinamento sobre gestão de riscos e desastres para a imprensa? Vocês já tiveram alguma experiência com isso? Acho que já houve, né, iniciativas de... Já houveram, né, até por parte de Santa Catarina, devido a tantas ocorrências de desastre, e penso eu que a imprensa tem um papel fundamental na condição de desastre, né? Então, por que não treiná-los, né? Treiná-los, entre aspas, mas por que não trazê-los para o tema defesa civil? Até porque, como a gente já comentou aqui, hoje defesa civil ela já não está mais no âmbito só da resposta, né? Ela já está discutindo a prevenção, o planejamento, né? Todas essas questões. Então, a questão de trazer a imprensa para discutir prevenção seria algo bastante interessante e importante para as instituições de defesa civil, né? Porque aí iria além e vai extrapolar a questão somente do atendimento e do relacionamento com a imprensa na condição de desastre. E o Edilson também faz referência a essa situação, como fazer uma integração da imprensa e da defesa civil, já que são grandes os multiplicadores de informações que muitas vezes são informações erradas. A gente falava isso também, né? Quando não há informação oficial, cria-se um boato. Né? E quando essa informação não é bem equilibrada, ou como você disse, também qualificada, você corre esse risco. Então, a Fabiane já disse aqui, né? Você tem que se aproximar da mídia. Né? Trazendo uma experiência agora bem local, né? da cidade onde eu atuei como jornalista também e assessora de imprensa. Por exemplo, a Defesa Civil do município que eu atuei, eles têm plantão 24 horas. Né? Então, eles, com o carro da Defesa Civil, eles percorrem as áreas de risco, fazem outras atividades de monitoramento. E, às vezes, a imprensa questiona o porquê do carro da Defesa Civil estar meia-noite no bairro tal. Né? Então, o agente de defesa civil lá, local, tem que, por isso que eu falei anteriormente, trazê-los para dentro da estrutura, para conhecer, para dizer, olha, o meu trabalho não é apenas na condição de desastre. Eu atuo no monitoramento, eu atuo na prevenção, eu faço dou cursos, palestras, enfim, nas escolas, eu coordeno a campanha X, né? Então, trazer o jornalista para conhecer a realidade, o dia a dia da defesa civil, porque às vezes a mídia tem esse pensamento carro oficial circulando fora do horário de trabalho. E até um pouco distorcido quanto ao tema defesa civil, né? O tema defesa civil é muito mais amplo do que a gente imagina. Só a né? resposta. Talvez assim, essa parte que a Fabiane falou da prevenção, de trazer a imprensa no momento de normalidade, de dizer o que está se fazendo, porque talvez uma falha, né, dos órgãos de proteção e defesa civil, que assim, muitas vezes eles estão muito mais preocupados em executar, né, de fazer execução, do que divulgar aquilo que está sendo executado. Então, também tem essa função. Então, quando você
informa o teu planejamento, né, informar que tem um órgão funcionando 24 horas, Sim. informar que ele faz, né, periodicamente uma ronda para verificar as áreas de risco, o que está acontecendo. Então isso traz as campanhas, né, então vamos fazer campanha nas escolas, fazer campanhas voltadas para os profissionais de imprensa também, para que eles entendam o funcionamento da Defesa Civil. Então nós precisamos melhorar também um pouco essa relação que nós temos com os órgãos de imprensa. E essa preocupação é tão grande que dentro desse curso nós temos um capítulo unidade específica, né? Tratando desse assunto, discutindo esse assunto. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ter que terminar, mas ainda restam alguns minutos aqui e eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença da Fabiane Picuch Costa, jornalista, nossa colega jornalista que já atuou na Secretaria de Estado da Defesa Civil aqui em Santa Catarina, no município de São Bento do Sul, bela cidade, inclusive, que eu conheço. E para suas considerações finais, eu trago aqui uma pergunta da Luciana. Qual conselho a Fabiane daria para a organização da divulgação de notícias, especialmente para aquele coordenador que não tem experiência? O que você pode falar para a Luciana e, ao mesmo tempo, se dirigir com as suas considerações finais aos nossos alunos aí? Eu acho que ela... talvez até um município próximo a ela, ou até a própria Defesa Civil Estadual, ou até a Defesa Civil Nacional, eu imagino que esteja aberto para esse diálogo e eu acredito que possa orientar, mas antes de tudo é ter uma instituição mínima de defesa civil constituída para daí se pensar, né, nas questões maiores aí que a gente já abordou, SCO, relacionamento com a imprensa, enfim. Então, assim, ter um conhecimento mínimo, uma estrutura mínima de defesa civil e sempre estar lançando aí, conversando com a imprensa sobre possíveis pautas e assuntos interessantes para ela, para conseguir atraí-la para o dia a dia da defesa civil, né? Então, e o seu recado final para os nossos alunos? O meu recado final é para que os alunos, né, que na sua maioria, como o Áureo comentou, são agentes de defesa civil dos municípios, repensem a comunicação ou pensem, caso não tenha, né, uma estrutura de comunicação no seu município, para que, né, pensem e planejem pelo menos o mínimo possível para a gente começar a disseminar um pouquinho mais de prevenção, de defesa civil, de conseguir abordar e ampliar esse debate tão importante que é a defesa civil. Então, o meu recado seria isso, e eu também estou à disposição dos alunos, né, caso queiram, enfim, me perguntar e, né, manter um contato após a teleconferência, eu estou à disposição e quem sabe até dar dicas, enfim, e a gente, né, repensar caso a caso, porque vai depender da situação de cada local. Fabiane, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Leno Queiroz, da SEDEC, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui para esclarecer junto aos alunos aí essas dúvidas todas e obrigado pela sua participação. Bom, aproveitar um momento para agradecer aí esse trabalho que foi, né, executado dentro desse curso. Nós tivemos uma equipe importante de conteudistas, né, capacitados, toda a equipe do CEPED que vem trabalhando de forma a melhorar os processos de ensino-aprendizagem, também o pessoal da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que teve uma participação efetiva na elaboração desse material, né? E, sobretudo, a esses alunos que estão participando do curso, dizer a cada um que nós efetivamente não estamos pensando em vocês como apenas alunos desse curso, né, mas que necessitamos que vocês sejam multiplicadores da informação a respeito de proteção e defesa civil. Nós conversamos aqui sobre diversos assuntos e todos eles eu creio que vocês perceberam que tem que ser tratados de forma antecipada, antes, né? Quer seja com a parte da imprensa, quer seja com o estabelecimento de contatos para
para o planejamento da operação, do estabelecimento do sistema de comando em operações, para a elaboração de um plano de contingência, para a aplicação, solicitação de recursos, então, tudo de forma antecipada. Então, a Defesa Civil tem que trabalhar de forma antecipada, trabalhar bastante na prevenção, trabalhar com preparação para que a gente tenha uma resposta adequada e que se possa fazer menos esforço durante essa resposta. Então, parabéns a todos, aproveitem aí essas unidades do curso, também estamos à disposição para quaisquer dúvidas, e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil agradece, né, a cada um de vocês e espera que vocês tenham esse papel hoje de multiplicação dessas informações. Bacana, Leno, obrigado mais uma vez, Fabiano também. Obrigado a vocês que nos acompanharam ao longo desta segunda teleconferência. Fiquem atentos agora à programação no ambiente virtual para ver quais são as atividades que estão sendo previstas. Parabéns também a toda a equipe técnica do CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina, os técnicos que viabilizaram essa transmissão, essa produção, todas as pessoas que nos apoiam aqui, que não aparecem, né? Mas que seguramente estão tão envolvidas quanto todos nós nesse projeto. Um forte abraço para vocês e até um próximo encontro.